como tu vê essa questão da dimensão espiritual dentro da psique humana, assim? Como é que tu vê o lugar dela e na forma como ela influencia nos comportamentos, nas decisões ou mesmo nas patologias? Eu penso que ela é uma dimensão absolutamente inerente ao ser humano, né? Tanto que hoje isso já existe, esse reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde, né? Que a saúde é um estado de bem-estar físico, psíquico, social e espiritual, né? Espiritual aqui não quer dizer religioso, como é que é isso? Não, então, é essa questão, por isso que a gente sempre fala num binômio religiosidade e espiritualidade, dentro de uma questão de que a espiritualidade ela tem a ver com uma busca mais profunda do ser pelo sentido da vida, por procurar responder questões fundamentais, né, da existência, questões existenciais, quem eu sou, para onde eu vou, qual é o sentido da vida, existe algo além do nada, né? E a religiosidade... O ser humano precisa dos porquês. Os porquês, as perguntas, né? Isso é muito humano. E o sentido de tudo isso. E a questão da religião, aí dentro das diferentes tradições, né? São caminhos, eu penso, né? Que as religiões pavimentaram, né? Para procurar responder essas questões maiores, né? E o próprio, pensando nisso que tu perguntasse agora, né? A própria questão aí do espírito, né? Ele é tão inerente a nós que a própria palavra, né? O radical espírito tem a ver com respiração, né? Respirar, né? Encher-se de espírito, né? De ar, né? De pneuma lá, né? Então, isso essa questão da respiração do espírito, ela faz parte da nossa essência, né? Então não tem como um psiquiatra se propor, penso eu, a tratar da dimensão humana e deixar de fora essa dimensão que é tão vital e que nos acompanha desde sempre, né? E a grande maioria das pessoas se considera espiritualizada, acredita em algo além da matéria, né? Então, como que um médico vai ignorar essa dimensão? Mas isso é ponto pacífico entre o pessoal da medicina, essa questão da dimensão espiritual? Porque, tipo assim, tudo bem, a Organização Mundial da Saúde reconhece e tudo, mas a gente sabe que durante grande parte assim, da evolução do conhecimento científico, se procurou uma distinção entre aí da religião e a ciência, né? Então, meio que essa dimensão da religião mesmo, da espiritualidade ali, aí eu não sei em que ponto houve essa acolhida, mas a tendência era sempre separar, né? Da ciência dura, assim, né? Essa dimensão, a necessidade dessa dimensão espiritual. Como é que tu vê isso hoje? Ainda assim, dentro do contexto da medicina, isso é pacífico hoje, essa questão da dimensão espiritual? Ainda há resistências? Há resistências em que sentido, assim, de vamos tratar, não vamos tratar? E como isso funciona na anamnese, né? Como é que isso funciona na abordagem? Na abordagem. Né? Sim, se eu pensar realmente, eu acho que existem ainda resistências dentro da área médica de abordar essa questão, né? Mas nós estamos avançando nesse terreno. E eu penso que a primeira questão é desfazer a ideia de um conflito entre ciência e espiritualidade. Se nós ficarmos com essa ideia do conflito, nós não vamos avançar. Então, nós temos que desfazer esse mal-estar que realmente aconteceu, né? Principalmente ali no século XIX,
né? Por isso que eu gosto de pensar na reaproximação da medicina com a espiritualidade, porque nas suas origens eram áreas que não estavam separadas, né? Os terapeutas, os médicos eram também sacerdotes, eles tinham essa dimensão da espiritualidade. E depois, realmente, quando, digamos assim, começou a ideia de ciência lá por 1830 e poucos, como a gente conhece hoje, e com o advento das universidades, houve essa separação, essa divisão, essa compartimentalização do conhecimento. Antigamente, o conhecimento estava todo unificado, né? E aí, com a questão das universidades, que o conhecimento foi sendo dividido, embora isso teve uma vantagem, porque tudo tem dois lados. Essa especialização, e hoje uma super especialização, permitiu que a ciência realmente se desenvolvesse e aprofundasse muitas áreas. Separa, né? E aí aprofunda. Mas chega uma hora que tu vê que aí tu tá sozinho, tu tá isolado. Sim. Então começa a voltar e tenta reunificar. Só que aquilo que aprofundou não se perde, não daí, né? Se perde. Só se conecta com o todo daí. Nós precisamos reconectar. Nós precisamos retomar, refazer pontes. E essas pontes, elas têm que partir de um diálogo, penso eu, elegante entre essas áreas do conhecimento, um diálogo maduro e, sobretudo, respeitoso, né? Ninguém pode achar que é dono da verdade, né? E realmente ali no século XIX, início do século XX, a ciência pegou para si o bastão da autoridade. E tudo aquilo que não fosse provado através do método científico ficou com um ranço de que não era verdade, não era científico, não podia ser provado, então não existe, não é verdade, não interessa, né? E a própria psicanálise trouxe essa questão também, né, da questão né, embora, imagina, a própria psicanálise, né, que lida com a questão do sutil, né, do subjetivo, mas a questão religiosa, digamos, né, ela não foi priorizada. E claro, ali a influência também do positivismo, né, do Augusto Comte, enfim, né, com essa questão da ciência, né, essa coisa mais dura. Depois, mas aí nós temos homens notáveis ali no final do século XIX, início do século XX, principalmente William James, um grande psicólogo americano, que era muito interessado nessas questões espirituais e que começou a fazer pesquisas nessa área. Depois, claro, vem um grande nome, que é o Jung, com a questão do inconsciente coletivo, dos arquétipos, enfim, e outros nomes que começaram a pesquisar essa área. Depois chega aqui, por exemplo, aí agora já no final do século XX, a pesquisa neurociência. Né? Aí a neurociência começa a se interessar em pesquisar, em usar os recursos da ciência de diagnóstico para tentar investigar os processos espirituais e religiosos. Então, hoje já tem inúmeras linhas de pesquisa, principalmente, eu acho que nos últimos 10 anos, 15 anos, mais ou menos, tentando entender o que acontece com o cérebro, né? Quando, por exemplo, uma pessoa está num transe mediúnico ou num estado profundo de meditação ou de oração, né? Tentar ver no cérebro o que está acontecendo, que é tentar entender essa questão mente-cérebro. Tá, e os exames, eles evidenciam essas mudanças nas orações, nas meditações? Como é que... Alguns exames mais sofisticados de neuroimagem, de perfusão, conseguem ver o que acontece no cérebro durante esses estados, digamos assim, alterados de consciência, né? Consegue mapear quais são as zonas do cérebro que estão ativadas ou que estão desativadas, digamos assim.
mas não consegue explicar por que isso acontece. Então, digamos que nessa questão da pesquisa, eu penso que ainda nós estamos numa área de fronteira. Nós estamos num estágio que eu diria que é pré-paradigmático. Nós ainda não temos esse novo paradigma, né? Então, sempre muito cuidado, muita cautela na fronteira do conhecimento. Nós não podemos ainda assumir nada como verdade, mas também não podemos dizer que isso não existe, né? Por isso esse cuidado agora de ir colocando tijolos, né, nessas pontes para ir explicando, para criar esse conhecimento, se é que um dia vai se chegar nisso, né? Talvez não, né? Porque, né, como dizem lá os taoístas, o que é um mistério deve permanecer um mistério, né? Eu gosto muito desse aforismo do taoísmo. Mas, enfim, a neurociência está... Eu penso que ainda estamos engatinhando. O próprio funcionamento cerebral ainda, nós estamos ainda, né, engatinhando, embora já se saiba muito mais, né? Mas tem muita coisa para descobrir, né? Mas hoje, digamos, são linhas de pesquisa na área de espiritualidade e religiosidade. Você pode